Fala pessoal, hoje eu tô aqui para tirar uma dúvida de um amigo aqui do Instagram, o Felipe Pérez, que ele comentou sobre a dificuldade de entender o posicionamento da mão e do antebraço ao fazer os acordes e também ao tocar as melodias. Como essa é uma dúvida bastante frequente para quem está iniciando no instrumento, eu resolvi fazer esse vídeo antes de abordar outros assuntos. A gente tem que pensar que cada um tem um formato de mão. Tem gente que tem dedo mais comprido, mão mais grossa, e pensando nisso a gente vai ter maneiras diferentes de posicionar a mão no cavaquinho. Mas a gente vai partir de uma postura comum ao instrumento, para depois então a gente verificar se a gente precisa alterar alguma coisa nessa postura. Então, quanto à mão esquerda, eu gosto de começar com esse movimento de pinça, que é apoiado sobre a base do indicador. Essa base fica bem entre o limite da palma da mão e o começo do indicador. Nesse lugar, então, eu apoio o braço do instrumento e depois faço o movimento de pinça para que vá de encontro o polegar e os outros 4 dedos. Eu gosto de partir dessa base tanto para fazer os acordes quanto para fazer melodias. Eu também utilizo esse tipo de apoio no violão, mas nesse instrumento tem muita gente que deixa a base do indicador livre. Eu penso que no cavaquinho, por ser um instrumento de corda de aço e por ter uma tensão um pouco maior do que o violão de nylon, é interessante a gente manter essa base do indicador, porque isso vai fazer com que a gente tenha mais resistência e também mantenha a curvatura dos dedos nas cordas, que eu comentei no vídeo passado. E quanto ao polegar, meio que ele sempre permanece nesse mesmo lugar, apoiando aqui nessa parte da estrutura óssea do dedo. Tem momentos em que o polegar vai estar virado para cima ou levemente para a esquerda. Isso tudo depende da passagem de acorde que eu estiver tocando ou do trecho da melodia. Bom, daí eu volto então ao que eu comentei no início do vídeo. Cada um tem uma estrutura de mão. A minha mão tem os dedos um pouco mais finos e eu tenho um polegar relativamente pequeno. Então pode ser que esse tipo de posicionamento não vá funcionar para algumas pessoas, mas a gente pode pensar a partir dessa base e então realizar algumas modificações. A gente vê frequentemente muitos cavaquinistas tocando com o polegar bem acima do braço, e isso é muito comum, principalmente para quem tem um polegar grande. O importante é você entender essa posição base e pensar que ao fazer todas essas modificações, eu estou falando aqui da mão esquerda, mas isso também serve para a mão direita, todas essas modificações vão influenciar diretamente na sonoridade que você está tirando do seu instrumento. Então, depois de toda essa conversa, a gente percebe que o importante é a gente tocar, testar essas posições e o mais importante é se escutar. Hoje a gente tem diversos meios para isso, a gente está com o celular na mão o tempo todo, então a gente pode usar ele mesmo para auxiliar no nosso aprendizado. Se você terminou de estudar um trecho de passagem de acordes ou algum trecho melódico, no final pega o celular, se grava. Depois dá uma olhada nessa gravação e presta atenção no seu posicionamento, na sonoridade que você está tirando do seu instrumento. Eu tenho certeza que isso aí vai te ajudar bastante. Bom, essa era a dica que eu queria dar para vocês hoje, e eu espero que essa dica ajude todos vocês que estão iniciando no cavaquinho, e eu espero tirar outras dúvidas mais para frente em outros vídeos. Se ficou alguma dúvida, comente aqui embaixo do vídeo e também curte, compartilhe esse conteúdo com quem quer começar a aprender cavaquinho.